Ok, Pode. muito obrigado. Primeiro, eu queria agradecer o convite tão gentil, tão generoso para estar aqui conversando com vocês. Que pena que não pode ser pessoalmente, mas né, tem as vantagens de eu estando aqui. Ainda, a gente com certeza depois vai fazer uma presencial, Sim, se sim, sim, topar. sim. Mas a vantagem de tudo isso é que, mesmo estando aqui do lado de cá do oceano, a gente está conseguindo conversar ao vivo e com tanta gente bacana. Boa tarde para vocês aí no Brasil, boa tarde para quem estiver aqui em Portugal, onde eu estou, onde eu moro já há 2 anos e meio. Bom, este livro, O Arrancados da Terra, ele é um projeto que vem em gestação há longo tempo. Né? Ele foi tomando conformações diferentes, ele foi mudando de rota, ele foi mudando de percurso. Foi um projeto que, no início, ficou meio à deriva, até como os próprios personagens, né? Boa parte dos personagens desta narrativa. Há muito tempo atrás, lá no começo dos anos 2000, 2002, 2003, eu tinha um projeto inicial, um projeto embrionário, ainda no nível mais do sonho do que do projeto, né, que era de fazer uma grande biografia de Maurício de Nassau, que é um personagem que sempre me interessou, um personagem que sempre me chamou a atenção, nordestino que sou, né, pelo fato de ter sido ele o governador do chamado Brasil holandês, ou seja, daquele momento ali em que as capitanias do açúcar, as capitanias brasileiras que equivalem hoje a boa parte do Nordeste, ficaram nas mãos dos neerlandeses, ficaram nas mãos dos holandeses. E eu comecei, a partir daí, a comprar livros, a fuçar em sebos, a buscar uma bibliografia que me desse, né, um maior conhecimento, em que eu pudesse fazer assim um voo de pássaro, né, sobre a história do Brasil holandês. Mas, durante este percurso, outros projetos foram se impondo, até pela dificuldade inicial de voltar a um passado mais remoto, século XVII, e outros projetos acabaram furando a fila, tomando lugar. Publiquei, nesse tempo, cerca de 15 livros, a maioria deles biografias, como a biografia, por exemplo, de Getúlio Vargas, que saiu em 3 volumes, a biografia de Padre Cícero, a biografia de José de Alencar, o romancista. Isso porque houve um momento na minha carreira de jornalista que eu resolvi sair das redações e continuar no ofício de repórter, mas com mais tempo e mais espaço para escrever as minhas histórias, coisa que o jornalismo cotidiano, o jornalismo periódico, não te permite. Bom, e aí eu comecei esta carreira como escritor e não esqueci o projeto do Brasil holandês. Ele foi sendo alimentado com toda uma vasta bibliografia que eu fui consumindo ao longo desse tempo, juntando algum material, alguns documentos, até que uma história dentro dessa história passou a me chamar muito mais a atenção do que o próprio Maurício de Nassau, de que a própria figura de Nassau, que era a história dos holandeses que chegaram no Recife, e junto com eles chegaram esses judeus sefarditas, esses judeus de origem hispânica, ibérica, melhor dizendo, né, que chegaram com Nassau e com os outros comandantes desse projeto colonizador. E eu comecei a me interessar por essa história, meio que por pura curiosidade, e comecei a ler, e comecei a me envolver. Nesse processo, depois de algum tempo, acabei fuçando tantos documentos que terminei por descobrir uma certa ancestralidade, a minha ancestralidade, inclusive como cristão novo, e aí disse, olha, esta história está me seduzindo e essa história eu queria contar. Então, chegou um momento na minha vida, em 2018, segundo semestre de 2018, por uma série de circunstâncias de ordem pessoal, de ordem profissional, de ordem familiar, me fizeram atravessar o Atlântico e vir morar aqui em Portugal. O ambiente acadêmico no Brasil começou a ficar um tanto quanto difícil, né, com corte nas verbas das universidades. Então, o projeto de retomar
uma carreira acadêmica, Foucault ficou um tanto quanto comprometido. Então, atravessei o oceano, vim morar aqui e disse, agora é a oportunidade que eu tenho de pesquisar na documentação original, né, em Portugal, na Torre do Tombo, puxar os fios dessa história. E foi assim que, a partir de então, ali de 2018 para cá, eu comecei a me dedicar de forma mais intensiva e mais exclusiva a essa pesquisa, que acabou resultando no Arrancados da Terra. Eu queria que a nossa conversa hoje fosse um pouco assim do making-off desta pesquisa, né, para que a gente percebesse algumas camadas que este livro tem, algumas camadas que esta pesquisa possui, e que a gente possa, depois disso, a partir de uma breve explanação, preparei aqui algumas imagens, alguns slides, para que a gente pudesse tornar essa nossa conversa mais dinâmica, e, ao final, para que isso não se torne um monólogo enfadonho, a gente vai abrir para que a gente faça a parte sempre mais interessante de qualquer conversa, que é quando o público, quando a plateia, ainda que virtual nesse caso, possa participar. Então, se me permitem aqui, eu vou compartilhar a minha tela para que a gente possa ver algumas imagens que são bastante interessantes. Elas não são simplesmente ilustrativas. Nos meus livros eu não uso a imagem como ilustração. Nos meus livros, eu uso a imagem como um documento, né? Como um documento histórico do qual nós vamos tirar informações preciosas para que a gente entre nessa própria história. Então, eu vou agora aqui compartilhar minha tela e vou abrir este arquivo aqui. Vocês veem o arquivo? Ok. Então, este livro que saiu no Brasil em fevereiro, pela Companhia das Letras, acaba de ser publicado aqui em Portugal pela Editora Objetiva, e eu queria compartilhar com vocês uma notícia que acabei de saber e que me fez muito feliz. O livro chegou agora nas livrarias de Portugal há uma semana, e a editora da Objetiva me mandou um e-mail hoje dizendo que, com uma semana, a procura pelo livro tem sido tão intensa que já vão fazer uma primeira reimpressão da edição portuguesa do Arrancados da Terra. Então, isso para mim me enche de satisfação e assim, me enche também, lógico, de orgulho, mas, ao mesmo tempo, me enche de felicidade por ver essa história despertando o interesse do leitor português, né? Do leitor, assim como tem despertado o interesse dos leitores brasileiros, tem chamado bastante atenção aqui também em Portugal. E para que a gente tenha uma ideia e uma noção de como surgiu esse livro, eu mostro aqui para vocês algumas dos arquivos, né? Primeiro, antes dos arquivos, eu queria dizer uma coisa. Essa placa, em uma das minhas idas a Nova York, me chamou a atenção. Ela fica num pequeno vazio urbano, ali no início ou no final de Chinatown, ali na direção do Centro Financeiro de Nova York, né, na St. James Place, número 55, 57. É um pequeno vazio urbano de não mais de 100 e poucos metros quadrados, no máximo 200 metros quadrados, em que se lê essa inscrição de que este teria sido o primeiro cemitério da sinagoga espanhola e portuguesa da cidade de Nova York, né, e o cemitério teria sido fundado, portanto, em 1656 e funcionado para a comunidade até 1833. Essa placa nos chama a atenção pelo fato de o primeiro cemitério é o cemitério mais antigo de Nova York. Existia um outro cemitério anterior que se perdeu, ele acabou sendo engolido, né, pela expansão urbana de Nova York, e ficou este como um testemunho deste período em que Nova York ainda se chamava Nova Amsterdã. Então, é um cemitério muito peculiar, está com péssimas condições de manutenção, como podemos ver. O mato toma conta de algumas sepulturas, mas nós podemos observar que as lápides, boa parte delas, estão escritas em hebraico, logicamente, e os sobrenomes das pessoas que foram sepultadas aí, todas elas
ou a maioria delas, remetem a famílias portuguesas, a sobrenomes portugueses. Por exemplo, o túmulo mais antigo deste cemitério pertence a um indivíduo que se chamava Benjamin Bueno de Mesquita, o que atesta a sua origem ibérica. Então, essa história começa daqui, deste cemitério, que dá para os fundos de uns predinhos populares, né, dentro daquele gigantismo de Nova York, e essa história, no meu livro, começa por aí, começa, portanto, no tempo presente, começa no século XXI, um passeio que eu convido o leitor a fazer por este caminho que leva, por este portal no tempo, vamos dizer assim, que leva desde este cemitério até o centro financeiro de Nova York, onde, ali no ponto mais meridional da ilha de Manhattan, teria se dado o desembarque dos primeiros judeus da ilha. Então, é essa história que eu conto neste livro. Como é que essas pessoas chegaram aí? Como é que essas pessoas chegaram a este cemitério? Como é que essas pessoas chegaram na ilha de Manhattan, na então Nova Amsterdã? E, para tanto, eu tive que fazer uma busca em arquivos, a maioria deles arquivos públicos, né, que me deram as informações necessárias para a pesquisa. Então, eu vou mostrar para vocês ligeiramente, alguns dos prédios e alguns dos arquivos, acervos, que me deram os elementos necessários para reconstituir essa história. Foi uma pesquisa feita em documentos de diferentes países, dos Estados Unidos, logicamente, do Brasil, de Portugal e da Holanda, precisamente de Amsterdã. Então, esses foram alguns dos muitos arquivos que eu consultei. No livro eu tenho, nas fontes, na referência às fontes, eu mostro outros e muitos outros, por onde tive que garimpar as informações para reconstituir a história dos arrancados da terra. Logicamente, todos nós sabemos que Arrancados da Terra é uma citação bíblica, do profeta Amós. Eu faço de epígrafe no livro, em que eu digo: eu os plantarei em seu próprio solo e não serão mais arrancados da terra que lhes dei. Então, é uma profecia de que, finalmente, eles teriam conseguido a terra prometida. Mas, para contar essa história, eu tenho que voltar no tempo, e volto aos tempos da Inquisição. E aqui algumas datas que eu fiz questão de colocar para que a gente se situasse no tempo. Este é o emblema da Inquisição, que tem como símbolo a cruz de madeira, uma espada e um ramo de oliveira, que, segundo os documentos da própria Inquisição, significavam as três características da Inquisição: a fé, representada pela espada, ou melhor, pela cruz, logicamente, a espada, a justiça, e a oliveira, a misericórdia. Então, eles se diziam seres dotados de extrema misericórdia e de um extremado também senso de justiça em nome da fé. Então, essas datas nos ajudam a entender o período de que nós estamos partindo, né? Ou seja, no século XIII surge o Tribunal do Santo Ofício para perseguir, julgar e condenar todos aqueles acusados das mais variadas heresias, né? Só que os caraítas, por exemplo, outras manifestações de fé que não seguiam os ritos e a cartilha da Igreja Católica. Em 1478, os reis católicos da Espanha instituem a Inquisição Espanhola, que vai ter como principal alvo de sua perseguição os judeus ali daquele país que surgia a partir da união dos reinos de Leão, Aragão e Castela. Em 1492, há um édito de expulsão, os judeus são expulsos da Espanha, e quando o rei de Portugal casa com a herdeira do trono espanhol, entre as condições matrimoniais do contrato matrimonial se impõe a expulsão também dos judeus de Portugal, que acontece em 1496. Então, o rei português disse que os judeus poderiam partir,
desde que não quisessem ficar. Só que esta promessa não é cumprida, ele exige o batismo compulsório, o batismo obrigatório, e aqueles que não quisessem se batizar tinham várias penalidades, entre elas, inclusive, a própria escravidão, eles passavam a ser escravos dos cristãos, e também eram alvo das investigações da Inquisição. Daí surgem os cristãos novos, ou seja, esses cristãos que se convertem à força, que são batizados em pé, que é outra expressão para defini-los, e eles são, então, expulsos de Portugal em 1496. Bom, aqui nós temos um mapa muito interessante que mostra um pouco as rotas de fuga dos judeus e dos cristãos novos que não queriam ficar sob a jurisdição da Inquisição. Nós notamos ali aquelas setas vermelhas as primeiras rotas de fuga saindo da Espanha para boa parte ali, um pouco do norte da África, um pouco para o Oriente, um pouco ali na Península Itálica, se espalhando pelo Oriente Médio, buscando, inclusive, né, essas terras da promessa, essas terras da promissão. E note que há uma seta saindo da Espanha em direção a Portugal. Houve um momento que, expulsos ainda da Espanha, mas ainda admitidos em Portugal, muitos se refugiaram em território português. Muitos judeus espanhóis se refugiaram em território português, formando ali, inclusive, assentamentos de refugiados que provocavam ali tensões permanentes pela própria condição de refugiados. E, às vezes, inclusive, dentro da própria comunidade judaica portuguesa, que via esses foragidos, esses refugiados de Espanha, às vezes com uma certa reserva, porque era em tal número que passou esse êxodo passou a ser considerado por alguns membros da comunidade uma ameaça à manutenção dela própria. Quando, em 1496, se dá a expulsão de Portugal, se buscam novas rotas de fuga, e nós percebemos que boa parte desses que saem do território português vão ali para o norte da Europa, né? Vão ali para os Países Baixos, por exemplo. Outros atravessam a Espanha ou chegam à França pelo mar e também fazem da França uma espécie de rota de fuga em direção aos Países Baixos, às 7 províncias unidas dos Países Baixos. Para quem não lembra, esses Países Baixos pertenciam à Espanha, eram possessão espanhola, e 7 dessas províncias conseguiram a sua independência e se libertaram da Espanha, e tinham a Espanha, o Império Espanhol, como seu grande rival. E agora notem, por que eles buscavam ali tanto o norte da Europa e principalmente os Países Baixos? Porque, nesse momento, os Países Baixos estavam passando por um grande processo de desenvolvimento econômico. E aí eu fui buscar nos arquivos dos Países Baixos e da Holanda um personagem que me ajudasse a contar o início dessa história, desses portugueses foragidos que chegaram à Holanda. E descobri, né, na figura de Manuel Dias Soeiro, que nome de batismo cristão, e que passa a ser Menassé ben Israel. Era comum que era próprio dos judeus e dos cristãos novos portugueses em fuga, que ao chegar em um território seguro, eles alterassem o seu nome original, cristão, de batismo, por um nome hebraico. E, no caso, eu vi na figura de Menassé, um personagem típico que podia me ajudar a contar essa história. Eu acredito que não há boas histórias sem bons personagens, né? Não há boa narrativa sem bons personagens. E por que este homem me pareceu um sujeito interessante para explorar, para ser o primeiro personagem desta biografia coletiva, vamos dizer assim? Pelo fato de ele ser filho de um refugiado português, nascido em território português, mas criado e educado na Holanda, em Amsterdã, onde, dentro das escolas da comunidade, ele, desde cedo, se mostra um aluno brilhante, né, um aluno promissor, vai se tornar um rabino da comunidade e vai se tornar um homem muito erudito, um homem culto,
um homem que mantinha correspondência com muitos filósofos, muitos sábios, muitos cientistas de toda a Europa de seu tempo. Então, é uma trajetória interessante de um homem que, nascido no seio desta comunidade de refugiados, consegue uma proeminência intelectual, não material. Ele vivia a se queixar nos seus escritos de que não conseguia ganhar dinheiro escrevendo. Eu acho que quem escreve deve ter sofrido, às vezes, um pouco do mesmo problema. Então, ele se queixava de que não tinha a recompensa material suficiente. E pelo fato de ser um homem, um livre pensador, muitas vezes ele se chocava com a própria ortodoxia da comunidade. Ele, em vários de seus livros, ele chegou a tentar propor um diálogo entre, por exemplo, a fé e a religião. Ele chegou a propor Ele era também amigo de Spinoza ou não? Ele era amigo do Spinoza ou não? Ele era amigo do Não, ele é Spinoza? anterior ao Spinoza. O Spinoza Anterior? virá depois na nossa história. Ele é anterior ao Spinoza, ele é mais velho do que o Spinoza, mas ele tinha ali algumas sementes do que viria a ser, por exemplo, o trabalho do Spinoza. Ele tentava, inclusive, mostrar que não haveria grandes incompatibilidades entre a filosofia cristã e a religião judaica. Ele tentava mostrar os pontos de convergência, ele tentava criar linhas de contato, ele tentava criar linhas de concordância, né? Um dos seus livros, inclusive, se chamava O Conciliador. Ele procurava também mostrar que determinadas contradições ou aparentes contradições do texto bíblico, na verdade, eram formas diferentes de contar, com imagens diferentes, as mesmas histórias, o que, por vezes, também chegava a incomodar aqueles que, dentro da comunidade, preferiam ler as escrituras de forma mais literal. E Menassés se torna um impressor, se torna um editor, e eu gosto muito da logomarca que ele usava, do ex libris que ele usava nos seus livros, né, que é como um romeiro apercebido. Apercebido, segundo os dicionários de época, tinha o sentido de preparado para uma missão. Então, ele se colocava como alguém que estava preparado para uma missão, e a sua missão era semear o conhecimento, era semear o acordo, era semear as concordâncias. Então, ele era um personagem que me fascinou. Eu disse, é esse o personagem que vai basear boa parte da narrativa. Esse homem foi um homem fascinante, né, que, a partir de um determinado momento, até pelas suas discordâncias dentro da comunidade, sonhava e sonhou em migrar para o Brasil. Naquele momento, a Holanda já tinha ocupado os territórios nordestinos, os territórios do Nordeste brasileiro atual, e Menassés pensou, inclusive, já que escrever não dava tanto dinheiro, ele pensou em criar uma companhia importadora de açúcar, melhor dizendo, para comercializar com outros judeus que estavam em Amsterdã. Judeus de origem portuguesa faziam. Eles faziam triangulações, eles mantinham representantes no Brasil, açucareiro, eles mantinham representantes em Lisboa e aqui no Porto, e representantes em Amsterdã. E também faziam conexões com toda a larga diáspora judaica sefardita, por todos os principais portos da Europa e do Oriente. Mas a gente vai ver depois que esse projeto empresarial do nosso querido Menassés não vai prosperar. Mas, para entender quem era este homem, eu precisava entender as origens dele, eu precisava entender de onde ele veio, de que família, quem eram os pais desse homem, como foi a infância, né? Se, afinal de contas, o menino é o pai do homem, a gente precisa entender de onde ele veio, qual foi a sua formação inicial antes de chegar na Holanda. E, para isso, eu precisava me remeter a Lisboa, né, dos 1600. Esse é um quadro de autoria desconhecida, datado aproximadamente de 1570, né, que mostra o chafariz del Rei, ali, até hoje, um dos pontos principais turísticos, inclusive históricos, de Lisboa. E nós notamos aí o movimento do que era Lisboa nessa época, né? E foi aí que o pai de Menassés, o pai de Manuel de Açoeiro, viveu, e ele tinha uma pequena loja de pregos. Os arquivos me levaram ao pai, Gaspar Rodrigues,
E Gaspar Rodrigues era um homem muito humilde, vendedor de pregos, que tinha o seu estabelecimento exatamente num lugar chamado Arco dos Pregos, que era um dos arcos da muralha medieval lisboeta. E então nós podemos notar aí todo o movimento próximo ali, né, à margem do Tejo, onde se davam ali as transações comerciais e tal. E aí eu fui puxar a vida de Gaspar, né, o homem que viveu nesta cidade. E encontrei nos documentos da Torre do Tombo, na Inquisição, ou seja, nos documentos relativos à Inquisição portuguesa, estas são as armas da Inquisição portuguesa, os processos dos quais o pai de Menassé, o Gaspar, né, foi alvo da Inquisição, e também o processo da mãe, a Filipa Rodrigues e Gaspar Rodrigues. São processos muito minuciosos e que me deram elementos muito substanciais, muito substanciosos, para reconstituir a trajetória desta família. Notem que a prisão de Filipa é anterior à prisão de Gaspar. Nós sabemos que a Inquisição tinha como seus métodos básicos de interrogatório e de investigação a delação premiada. Ela queria fazer com que o prisioneiro delatasse o maior número de pessoas, e quanto mais próximas essas pessoas fossem dele, prisioneiro, mais valorizadas eram essas delações e essas revelações. Então, Filipa foi levada para o cárcere e, o processo mostra toda a tortura psicológica, toda a espionagem dentro da cela. Eles faziam buracos dentro das celas e colocavam ela com outra prisioneira para colher revelações que ela fizesse a esta prisioneira, confissões. Seria uma espécie de grampear o telefone na época, né? Então eles faziam todos esses métodos bem pouco ortodoxos de investigação. E Filipa foi levada à porta da sala de tormentos no Palácio da Inquisição, e como era hábito e como era prática dos inquisidores, tiraram todas as vestes, a deixaram nua e mostraram para ela os instrumentos de tortura. E quando foram amarrá-la, ela não resistiu, ela caiu num choro convulso, como diz os próprios documentos que fazem parte do inquérito, e resolveu delatar pessoas que ela dizia. É interessante notar que ela estava presa sob acusação de judiar em segredo, de ser uma criptojudia, de praticar o judaísmo, mesmo o judaísmo estando banido de Portugal. Então, ela diz que aprendeu tudo com o marido, o Gaspar. Ela fraqueja, ela emprega o marido, né? E tem uma coisa interessante no documento, no processo de Filipa, é que talvez moída pelo remorso, ela enlouquece no cárcere, ela fica louca. E quando os inquisidores e os médicos que eram levados para atendê-la perguntavam o que ela sentia, o que ela estava sentindo, ela dizia apenas uma única frase. Ela dizia: eu tenho um bicho e um fogo no meu coração. Eu tenho um bicho e um fogo no meu coração. Era a frase que Filipa repetia, e que presumo atormentada pelo remorso de ter entregado seu marido, pai dos seus 3 filhos, que ficaram, portanto, ao abandono, né, já que os 2 pais estavam presos. E o processo de Gaspar é ainda mais tenebroso, porque revela a prática ostensiva da tortura como método de interrogatório. O Gaspar é levado várias vezes, né, dentro este era o local, né, o Palácio dos Estaus, que era a sede da Inquisição. Isso é uma maquete que está no Museu de Lisboa, e é aí que se davam todos os horrores que esses inquéritos relatam. E entre esses horrores havia o inquérito de Gaspar descreve com requintes de detalhes e com uma crueldade extrema as 2 formas de tortura a que ele foi submetido. O primeiro foi o potro,
o prisioneiro tinha os pés e as mãos, às vezes os tornozelos, os braços, os antebraços, a canela da perna amarrados em cordas, e os torturadores movimentavam essas engenhocas de ponta a ponta e fazia com que as cordas repesassem e provocassem uma extrema dor no prisioneiro. Repito, o inquérito do Gaspar narra com todos os detalhes, inclusive reproduzindo os gritos de dor do prisioneiro quando ele foi submetido ao potro. E, mesmo assim, ele disse que não era judeu, ele disse que era cristão, rezou orações cristãs e disse que ele estava sendo alvo de uma falsa acusação. O detalhe é que ele mal sabia do que estava sendo acusado, porque o processo, os prisioneiros não tinham direito a saber exatamente quem os denunciara e qual era a acusação real contra eles. Então, ele dizia que não sabia o que confessar. Diante disso, ele foi levado a um segundo instrumento de tortura, que é a polé. A polé, o prisioneiro tinha as mãos amarradas pelas costas e suspensas por uma roldana, e a determinada ordem do inquisidor, a corda era solta e o prisioneiro ficava com os pés suspensos a poucos centímetros do chão. Esse tipo de movimento brusco provocava dilacerações de músculos, quebras de juntas ósseas, e nesse processo se descreve que o polé fez com que Gaspar ficasse com um dos braços inutilizado. Ele, que tinha assinado o termo de prisão, não conseguia mais assinar nenhum documento dos interrogatórios, porque seu braço braço direito perdera completamente o movimento. Então, estou aqui falando ligeiramente, mas os documentos, os inquéritos são muito minuciosos sobre essa questão, está tudo descrito no livro. O que acontece é que Gaspar é levado para um auto de fé, que era a cerimônia máxima da Inquisição. Aqui nós temos uma gravura de época em que mostra a queima dos condenados pela Inquisição. A Inquisição, por si só, ela não sujava as mãos. A regra dizia que, se o prisioneiro fosse condenado, ela entregava o prisioneiro à justiça secular para que ele recebesse as penas previstas pelos inquisidores. A maioria deles eram submetidos a uma série de punições, desde o degredo, o trabalho forçado, ou a pena máxima, que era a morte pela fogueira. Caso demonstrasse arrependimento, ele tinha o privilégio de ser enforcado antes de ser queimado, para não ser queimado vivo. E Gaspar, durante as sessões de tortura, acabou por confessar que era um criptojudeu, acabou por confessar que tinha aprendido o judaísmo com a mãe, com umas tias, e se declarou arrependido. E por se declarar arrependido, ele foi considerado reconciliado com a igreja e escapou da pena capital, que era a morte na fogueira. Mas isso não o fazia um homem livre. Aqui estão os sambenitos, que eram os chamados trajes da infâmia, e aos quais os judeus eram submetidos a depender das suas penas. O Gaspar foi condenado ao uso perpétuo e público deste sambenito do meio, que todas eram túnicas amarelas e uma cruz vermelha, a cruz de Santo André, que mostrava publicamente que ele se declarara arrependido e, portanto, ele era um reconciliado. Mas este reconciliado tinha que usar este uniforme, essa túnica, para o resto da vida, em qualquer aparição pública. O que fazia dele um não-homem, o que fazia dele uma não-pessoa, o que fazia dele um sujeito absolutamente desqualificado para qualquer atividade profissional e mesmo até para mendigar. As pessoas não davam esmolas para alguém que tinha passado pelos tribunais da Inquisição. Então, ele ficou absolutamente... E tinha um detalhe, a Inquisição se alimentava economicamente dos confiscos dos bens dos prisioneiros. A pequena fábrica, a pequena loja de pregos de Gaspar foi confiscada pelos inquisidores, e ele não teve mais como, aleijado, com o braço inutilizado, ele não teve mais como ganhar o próprio sustento. E só a título de curiosidade, esses outros dois sambenitos
No caso dos que têm as túnicas com chamas voltadas para baixo, são aqueles que escaparam à última hora da morte pela fogueira ou foram ou receberam o privilégio, entre aspas, de serem garroteados, enforcados antes de serem queimados. E aquele outro que está à esquerda, em que mostra demônios, cobras, lagartos e o próprio rosto estampado na túnica, no São Benito, era aquele que iria, inevitavelmente, morrer na fogueira. E os autos de fé, como nós estamos vendo, é um espetáculo público que deleitava a multidão e era realizado em frente ao Palácio Real, e a família real costumava assistir das janelas do palácio esses espetáculos tenebrosos como se estivessem num camarote, como se estivessem assistindo uma coisa prazerosa, né? E os prisioneiros eram submetidos a esse escárnio, e os documentos dos inquisidores diziam que era para que o temor os dissuadisse do delito de ser judeu. Bom, nós vamos adiante. Não restou outra alternativa a Gaspar senão fugir. E ele fugiu exatamente para Amsterdã. Os documentos da Inquisição silenciam sobre Gaspar a partir de um determinado momento, a partir do momento que ele é visto sem o uso do São Benito, é repreendido severamente pelo inquisidor, que dizem para ele que, se ele for visto novamente sem o São Benito, ele seria levado à fogueira. Então, ele foge para Amsterdã, e aí nós notamos um mapa muito interessante que mostra, nesse período de 1400 a 1612, a evolução da cidade de Amsterdã. Vejam como ela cresce, a malha urbana cresce, inclusive ganhando terras às águas, né? Nos Países Baixos, logicamente, tem esse nome, porque estão situados abaixo do nível do mar, e os holandeses desenvolveram técnicas sofisticadas de engenharia, né? De construção de diques, de assoreamentos, para fazer com que as terras fossem conquistadas ao mar. E é nessa cidade que Gaspar reaparece, os documentos reaparecem, há uma referência a Gaspar, já com o seu nome hebraico, de Joseph Ben Israel, em Amsterdã, negociando um contrato para a exploração de um navio naufragado na costa da França. E vai morar perto de um canal onde ficava o bairro judeu de Amsterdã. E nesta casa que nós vemos em primeiro plano, de tijolos, é onde funcionou durante muito tempo a primeira sinagoga sefardita de Amsterdã. E aí, nesta rua, é onde Gaspar foi morar, junto com outros muitos refugiados judeus. Nesses bairros, embora não houvesse os guetos, como havia na Lisboa medieval, eles, por uma questão de afinidade, de manutenção da comunidade, de instinto de sobrevivência, acabavam por se agrupar no mesmo bairro. Então, Gaspar, é aí que ele vai educar o filho Menassés. Bom, vamos adiante. Uma das coisas interessantes da Holanda, dos Países Baixos, de uma forma geral, neste período, é que lá se constituíram as grandes empresas de navegação, a Companhia das Índias Ocidentais e a Companhia das Índias Orientais, que era um misto de empresa comercial e máquina de guerra, que tinha como missão e tinha como propósito exatamente atacar territórios inimigos e colonizá-los sob a ótica e sob o regime holandês. Então, nós vemos, inclusive, aí a bandeira dos Países Baixos tremulando, e quem conhece a bandeira de Nova York sabe que era exatamente isso, ou seja, pouca gente sabe que a bandeira de Nova York é derivada da bandeira dos Países Baixos, né? Às vezes, nem os próprios nova-iorquinos sabem disso, nem sabem que os uniformes dos seus principais times de basquete também vêm das cores da bandeira tricolor dos Países Baixos. Então, isso mostra essa imagem, que inclusive é a imagem que eu escolhi para a capa do livro, mostra essa força das companhias de navegação, e é nelas que muitos judeus portugueses que viviam na Holanda vão se engajar, vão entrar nos processos de recrutamento para tentar a sorte em um outro lugar que não a Holanda. Mas por quê? É isso que nós vamos ver. Por que eles saíram da relativa
tolerância de uma sociedade como a holandesa, inclusive uma sociedade muito peculiar. Essa era a imagem que os europeus, de um modo geral, faziam da família holandesa. Era uma família feliz, era uma família que, ao contrário dos padrões dos demais países europeus, tinham as crianças em boa conta, as crianças participavam dos folguedos e do cotidiano familiar, os estrangeiros se escandalizavam porque os holandeses beijavam os filhos, por exemplo. Então, os holandeses viviam nesta sociedade muito tolerante, apesar do calvinismo ser a religião hegemônica, o que fazia com que, muitas vezes, houvesse choques entre a comunidade judaica e a comunidade calvinista, que tinha o judeu como um cidadão de segunda classe. Então, quando se fala da tolerância dos Países Baixos, quando se fala da tolerância de Amsterdã e da Holanda, tem que ser visto isto como uma relativa tolerância, ou seja, se comparado à Inquisição, à perseguição da Inquisição, eles viviam, logicamente, numa situação melhor. E muitos deles se tornaram mercadores na Holanda. Muitos deles se tornaram, como vê ali o retrato de um mercador, apontando ali para os navios da Companhia das Índias Ocidentais, e eram pessoas que passaram a ocupar posições sociais muito elevadas dentro, nem todos eles, mas muitos deles, dentro da sociedade holandesa, mimetizando, inclusive, os hábitos e as formas de vestir, os usos e costumes da sociedade holandesa. E um vizinho do bairro judeu é o célebre Rembrandt. Rembrandt, inclusive, utilizou muitos modelos judeus para fazer seus quadros, para pintar quadros que retratavam cenas bíblicas e cenas judaicas. Este é apenas um exemplo. Este momento de expansão econômica, de grande poderio econômico de Amsterdã, que tinha uma bolsa de valores, era considerada a primeira economia moderna do mundo, possibilitou também o surgimento de uma grande escola artística e que esses quadros e deixam bastante evidente que tinham Rembrandt como, logicamente, o seu principal expoente. Só que a comunidade portuguesa mantinha todos os traços identitários, mesmo estando em Amsterdã. Estes são documentos que estão no arquivo de Amsterdã, tem vários, milhares de documentos da comunidade, são os livros da congregação, e, podem notar, eram escritos em português. Eles mantinham o português como língua da comunidade, alguns mantinham o espanhol, outros o ladino, mas a língua oficial dos contratos comerciais, dessas anotações da congregação, boa parte deles estão escritos em português, o português do século XVII, mais português, o que mostra ali uma coesão, um sentido de identidade bastante grande dentro dessa comunidade. Adiante, não havia simplesmente paz dentro da comunidade, havia também dissidências, havia discussões bastante intensas e, por exemplo, o surgimento, aí sim, de um precursor direto de Spinoza, Uriel da Costa, que escreveu livros que chocou o comando da comunidade, que chocou os rabinos, chocou os líderes espirituais da comunidade, porque, entre outras coisas, ele chegava a dizer que não havia alma imortal, que a alma não era imortal, que a alma era perecível como a matéria, o que fez com que o livro dele fosse condenado e queimado pela comunidade em praça pública. E ele escreveu um outro livro, que é exatamente o Exame das Tradições Farisaicas, em que ele tenta desmontar uma série de costumes, de leis e de determinações do judaísmo, o que faz com que eles se tornem um pária dentro da comunidade e termina por se suicidar. Ele não resiste à pressão, mas o tipo de antagonismo despertado por Uriel não era o único. Havia um célebre rabino, Saul Levi Morteira, que era uma espécie de ancião e que o grande conselheiro da comunidade, e que um dia ele se questionou, né, sobre o que aconteceria com a alma dos judeus portugueses que não conseguiram fugir da Península Ibérica, que morreram, portanto, nas terras da idolatria.
E, para o choque de muita gente da própria comunidade, ele disse que a alma dessas pessoas que não tinham conseguido fugir estava condenada. Essas pessoas não teriam salvação. Então, você imagina o que é para a comunidade, para muitos membros da comunidade, imaginar que a alma de seus pais, de seus avós, que morreram nas terras da idolatria, não seriam salvas. Isso provocou um incômodo muito grande na própria comunidade e fez com que muitos passassem a desacreditar na utopia da Jerusalém do Norte, na utopia de que Amsterdã seria a terra prometida. E muitos deles resolvem partir, muitos deles resolvem não se submeter a essa ortodoxia. E temos que lembrar uma coisa: os judeus portugueses passaram décadas, séculos de proibição. Então, muitos deles não tinham acesso aos livros sagrados, muitos deles não tinham acesso sequer ao conhecimento da língua hebraica, muitos deles tinham o judaísmo apenas como uma tradição oral passada de boca em boca, de geração em geração, o que fazia com que esse judaísmo fosse bastante incipiente. E, quando confrontados com os rigores que os rabinos em Amsterdã exigiam deles, eles ficavam divididos entre esses dois mundos. Eles não se consideravam mais cristãos e, ao mesmo tempo, não se consideravam ainda judeus, preparados para encarnar e enfrentar o judaísmo. Eram homens clivados, homens com identidades deslizantes, com identidades divididas, com identidades que faziam com que eles se sentissem, mesmo nesta possível utopia desta Jerusalém do Norte, eles se sentiam homens desajustados, deslocados, homens arrancados de seu solo, arrancados de sua terra e arrancados dos seus parentes. Então, este é um dos livros do Rabino Saul. Muitos veem, na perspectiva de atravessar o Atlântico e ir para o Brasil, a possibilidade de não mais acreditar na Jerusalém do Norte, mas construir a Jerusalém dos Trópicos, onde ele, na condição de judeus sefarditas, homens divididos, e há um historiador que eu gosto muito da expressão que ele cunhou, o Yosef Kaplan, ele fala de judeus novos, ou seja, eram judeus que tinham que reaprender o judaísmo, tinham que reaprender que a tradição que eles haviam herdado de seus familiares precisava ser contemplada e completada com um estudo rigoroso das escrituras, com um estudo rigoroso da língua hebraica, sem a qual eles não teriam acesso a esses textos. E Menasseh, de uma forma muito astuta, de uma forma muito inteligente, começa a publicar como editor livros para essa comunidade, escritos em português e em espanhol, trabalhando, inclusive, com conteúdos muito complexos da filosofia judaica, tentando traduzi-la, fazendo uma espécie de trabalho de divulgação religiosa, um trabalho de popularização, de democratização do conhecimento, para que essa comunidade, enfim, compreendesse o que era ser judeu, o que significava a religião dos seus antepassados. Mas ele próprio, como vimos, por causa de suas desavenças na comunidade, em que as propostas de diálogo que ele fazia nem sempre eram bem aceitas, ele pensou em ir para o Brasil, como eu disse. E aqui nós estamos vendo a esquadra de Maurício de Nassau. Foi uma ilustração de Franz Post, que era um dos membros da comissão científica e artística de Maurício de Nassau, indo ao Brasil. É um quadro posterior, portanto, de 1647. Nassau chega no Brasil anos antes disso, né? Mas uma reconstituição do que teria sido, inclusive aqui também, um outro artista, a tomada do Recife, né? Quando os barcos holandeses cercaram Recife e tomaram conta de Olinda, destruíram Olinda e tomaram conta de Recife. Inclusive, os próprios portugueses é que destruíram Olinda para que ela não caísse nas mãos do adversário, fizeram a tática da terra arrasada. Então, começa aí o período mais efetivo do Brasil holandês. Aqui é uma vista da cidade de Maurícia, que era o nome da cidade, fundada por Maurício de Nassau, e ele, como um homem muito vaidoso, megalomaníaco, deu à cidade o seu próprio nome. E aí nós percebemos um detalhe interessante, né, nessa população mestiça, em que negros, caboclos, convivem com holandeses de chapelão e botas. Nós observamos na arquitetura de algumas casas algo muito característico da arquitetura dos Países Baixos, esses frontões escalonados,
né? O que mostra ali uma influência bastante forte. E aqui era a Rua dos Judeus, né? E, como vemos, era lá que funcionava o mercado de escravos. Boa parte dos judeus que foram da Holanda para o Brasil se dedicaram ao comércio ultramarinho, ao comércio transatlântico, inclusive o comércio de escravos. E não à toa o mercado de escravos funcionava nesta Rua dos Judeus, que hoje, sintomaticamente, tem o nome de Rua do Bom Jesus. É onde está, inclusive, recentemente restaurada a sinagoga, que foi a primeira sinagoga das Américas, e nós vamos já rapidamente falar disso. E aqui, só para ilustrar, o Maurício de Nassau, são os dois únicos personagens, talvez, mais célebres do livro. Eu fiz questão de trabalhar com personagens anônimos, com personagens quase hoje desconhecidos, mas o livro traz essas duas personalidades, logicamente, inescapáveis. Maurício de Nassau, pelo fato de ter sido governador do Brasil holandês, e que dizia para os Países Baixos não mandar judeus pobres para o Brasil. Ele dizia, precisamos de judeus ricos aqui, não precisamos, esses judeus pobres acabam por provocar mais prejuízos e mais problemas do que vantagens para o nosso processo de colonização. E o padre Antônio Vieira, que chegou a aconselhar ao rei que deixasse com que os holandeses ficassem com o Brasil e que aceitassem os judeus de volta no reino. Isso eu mostro com detalhes no livro, que Padre Antônio Vieira, de uma forma muito pragmática, dizia para o rei que Portugal estava quebrado do ponto de vista financeiro, com tantas guerras, com tantas invasões de países estrangeiros nas suas colônias. O Padre Antônio Vieira disse que a única forma de salvar Portugal economicamente era readmitir os judeus em seus territórios. Isso tem toda uma discussão no livro. Só para que vocês conheçam, esse é Isaac Abuabe da Fonseca, que é o judeu português, de origem portuguesa, filho de refugiados portugueses, que foi escolhido que morava na Holanda e que cresceu na Holanda e era o rival intelectual de Menassé e foi escolhido para ser o primeiro rabino da sinagoga de Recife, portanto, se tornou o primeiro rabino das Américas e escreveu aqueles textos, passei rapidamente, que são considerados os primeiros textos de literatura hebraica do Novo Mundo, escritos por Menassé, descrevendo exatamente isso que nós estamos vendo agora, a guerra de restauração portuguesa das capitanias do açúcar. Aí uma representação do século XVIII, da Batalha dos Guararapes, uma batalha histórica que representou a derrocada do Império, ou melhor, do projeto colonizador holandês em Pernambuco, e devolveu Pernambuco aos portugueses. Há uma série de mitologias em torno dessa batalha, ela é considerada a batalha fundadora da nacionalidade, eu discuto um pouco esses mitos. Eles dizem, muita gente diz, o próprio Exército Brasileiro diz que aí teria se instaurado pela primeira vez o sentimento nacionalista e a congregação das três raças fundadoras da identidade nacional, quando brancos, negros e índios lutaram juntos contra o invasor holandês. Ora, isso é uma construção, uma tradição inventada, uma fantasia mitológica, um mito de origem, porque negros, índios e brancos lutaram lado a lado dos dois lados em conflito. Não foi prerrogativa do exército luso-brasileiro, mas também do exército holandês, que tinha, inclusive, corpos de batalha e batalhões inteiros de índios flecheiros e de negros também escravos, tanto de um lado quanto de outro. Por fim, quando os portugueses retomam as capitanias do açúcar, esses judeus têm novamente que partir para não ficar sob o jugo da Inquisição. E muitos deles voltam para a Europa, muitos deles voltam para Amsterdã, mas outros, pelas questões que nós falamos antes, resolvem buscar outros destinos, e principalmente as possessões neerlandesas no Caribe. Mas um barco, sobre o qual recai uma série de dúvidas e controvérsias históricas, teria chegado numa ilha na América do Norte, a então Ilha de Manhattan, a atual Ilha de Manhattan, né, desde sempre já chamada assim, e que naquele momento se chamava Nova Amsterdã. E este é um mapa de Nova Amsterdã. Notem que as dimensões da cidade eram muito menores, e este muro que está à direita é o muro que daria origem a Wall Street, que tem esse nome justamente por causa desse muro. E o cemitério judeu foi autorizado a ser instalado, aquele cemitério que nós vimos lá na frente, foi autorizado a ser instalado depois de muitas questões
que envolveram pedidos da comunidade, foi instalado para fora dessa muralha, ou seja, aquilo que nós conhecemos hoje como ali Chinatown, toda aquela região que está fora, para lá do centro financeiro, era considerado selva, era considerado mato, era considerado um lugar absolutamente ainda não civilizado. E foi lá que os judeus foram autorizados a construir aquele cemitério. E aí, aqui está, os judeus ficaram submetidos a um tirano, a um novo tirano, que era o Peter Stuyvesant, que era o governador, Stuyvesant, desculpe, que era o governador de Nova Amsterdã. Aqui uma vista da Nova Amsterdã, mais uma vez reproduzindo traços arquitetônicos típicos do Países Baixos. O fato é que, em 1664, os holandeses são expulsos pelos ingleses, que tomam a ilha de Manhattan e a renomeiam, a rebatizam de Nova Amsterdã para Nova York, em homenagem ao Duque de York. Então, o livro termina com uma grande indagação, com um grande ponto de interrogação, que até hoje, à luz da documentação conhecida, é impossível responder. Terá sido os 23 judeus que saíram de Recife, os mesmos 23 judeus que chegaram em Amsterdã, em Nova Amsterdã, melhor dizendo, essa é uma pergunta sem resposta. Eu levanto no livro todas os vestígios e todos os indícios de que teriam sido, sim, saídos do Recife, mas outros autores e outras provas documentais tentam mostrar exatamente o contrário. Então, é por isso que essa história é fascinante, porque há aí uma série, além de todas as intrigas, todas as questões de fundo, todas as camadas que podem ser lidas, todas as discussões filosóficas, todas as discussões religiosas, todos os interesses comerciais, ela termina com uma grande interrogação sobre o que terá de fato acontecido com um grupo de judeus que saiu de Recife e que, para alguns, se perdeu para sempre e, para outros, teria chegado nesta ilha. Então, meus amigos, é um pouco isso de que trata o Arrancados da Terra, e que eu sugiro para quem tenha interesse, pode encontrar uma série de outras informações, vídeos, entrevistas, reportagens, matérias de imprensa neste site, que é o meu site, né, em que vocês podem colher mais informações. Então, eu acabei falando mais do que queria, né? Mas, então, vamos aqui voltar para a Sensacional, sala uma aula e deixar com que vocês fantástica. agora tomem a palavra. Muito obrigado. Obrigado a gente. Nossa, que aula, assim, fantástica. Obrigado mesmo. Que pesquisa, assim, interessantíssimo, porque acho que todo mundo conhece um pouco dessa história muito superficialmente, né? E Sim, você foi sim. muito a fundo. Interessante mesmo. O que eu acho E interessante é que é o seguinte, existem muitos livros sobre a Inquisição, logicamente, em português, existem muitos livros sobre o Brasil holandês, existem muitos livros sobre essa comunidade judaica portuguesa na Holanda, existem muitos livros sobre a fundação de Nova York, mas faltava alguém juntar estes fios, né? Faltava buscar que essas pontas desse novelo fossem devidamente amarradas. Pô, que bom que você teve essa coragem, né? Muito bom. Coragem, eu acho que é o termo, viu? Né? E vamos Mas, começar. fiquem à vontade, fiquem à vontade. Posso começar a fazer uma pergunta? Vai lá, Rui. Por favor. Começar pelo fim. Nova Amsterdã. Você falou que os judeus ficaram submetidos a um tirano, novamente. Perna de pau, inclusive, não sei se vocês viram. A Nova Amsterdã. Foram judeus ou já havia gente morando lá, alguns colonizadores? Isso é uma pergunta interessantíssima. Há um senso comum no Brasil que dizem que esses judeus teriam fundado Nova York. Esta é uma imprecisão histórica. Eles não fundaram Nova York, porque já havia um entreposto comercial, um início de um processo de colonização neerlandesa na ilha. Então, assim, havia outros holandeses lá, e havia, inclusive, trocas comerciais entre esses holandeses e os nativos, e os indígenas da ilha de Manhattan. Então, o que esses judeus, tendo ou não sido esses 23, mas os que os judeus posteriormente chegaram, porque aí sim fica muito claro que muitos
se você confere a lista do nome de passageiros e você confere a lista dos nomes da congregação de Nova York, das primeiras congregações de Nova York, e você confere os nomes dos corpos que estão enterrados no cemitério, você consegue levantar que essas pessoas, sim, viveram no Recife. E, sim, muitos deles vieram da Holanda. Então, assim, já havia outras pessoas. Portanto, não se sustenta a tese de que eles fundaram Nova York. Eles ajudaram a fundar Nova York. E é por isso que, no livro, eu não uso, na capa do livro, eu não uso fundaram Nova York, eu uso fizeram Nova York. Né? Perseguidos pela Inquisição na Península Ibérica, refugiaram-se na Holanda, ocuparam o Brasil e fizeram Nova York. Isso é um detalhe importante, né? Para que a gente compreenda que há uma mitologia bonita, interessante, mas que não há muita sustentação na sua suposta como toda a verdade. história, né? Que, de certa maneira, em geral, quando não tem, vamos dizer, historiadores, vamos dizer, que vão a fundo, a história ela é contada do jeito que interessa que se conte. Isso. Né? É verdade. E a vontade de fazer uma nova pergunta eu tenho. Vou aproveitar essa chance que ninguém levantou a mão, né? Voltando para Portugal, que é a saída dos judeus, você fala, e todo mundo fala de Lisboa. Lisboa para cá, Lisboa para lá. E o Porto, que estava cheio de judeus também. Sim. E eles fizeram também toda aquela sociedade. Eles também foram perseguidos. E lá havia também um caminho marítimo de saída. Mas, sim, realmente, eu nunca ouvi falar nada do Porto. Você tem alguma... Não, mas tem sim. Sim. Inclusive, a família do Uriel era do Porto. Né? Muitos dos personagens que eu cito no livro saíram do Porto. Né? Porque o Porto, inclusive, o nome Portugal vem do Porto. Né? Era um porto importantíssimo, ponto crucial dessas rotas marítimas interoceânicas. Então, muitos comerciantes e muitos empreendedores daquele período, dessas grandes empresas de importação e exportação, estavam situados no Porto. O Porto estava na rota desses... E também foi... eu visitei aqui as judiarias do Porto, onde ainda há resquícios das construções medievais. Em Belmonte, aqui pertinho, tem uma forte marca da tradição judaica. Então, assim, Lisboa, pelo fato de ser o epicentro, onde estava o Palácio da Inquisição, ela acaba roubando um pouco a cena, né? Mas tem toda a razão, você tem toda a razão. Ou seja, havia outras expressões bastante fortes da comunidade judaica fora da capital Lisboa. Né? E o Porto, onde eu moro, inclusive, né, está presente em muitos dos cenários desta história. Claro que eu fiz um resumão aqui, né? Mas ela aparece em muitos familiares, inclusive a família, como eu disse, do Uriel, partiu do Porto. A casa do Uriel ainda está de pé, aos pandarecos, aos cacarecos, mas ainda está de pé ali no centro histórico. É uma casa que mostra que a família tinha posses. Era um casarão de esquina com 3 andares, é uma coisa muito bonita e que, infelizmente, está... Né? Daquela época também? 1500? Sim. Desculpa, eu perdi um pouquinho do início da tua fala. A casa que... Eu nunca tive nessa casa. Eu morei no Porto. Então, pergunta... fica ali perto, atrás daquele prédio que era a antiga cadeia. Né? Claro que o prédio já passou por essa casa já passou por uma série de transformações, não é mais a mesma construção original. Tanto é que o que era uma casa só, hoje são 3 ou 4 casas. Né? Ela foi subdividida, foi reformada, foi reparada, nem sempre restaurada, reconstituída. Então, se perdeu muita parte. Até no meu Facebook eu coloquei uma foto diante dessa casa. Depois podem dar uma olhada lá. Beleza. Santiago, tu levantou a mão. Boa tarde, pessoal. Muito obrigado pela oportunidade de assistir uma palestra desse nível. Bom, louco para comprar o livro agora, né? Ainda bem, né? Estou com passagem para Portugal desde o ano passado e não consigo ir por conta da pandemia. Eu sou presidente da Sociedade Amigos da Marinha, aqui em Santa Catarina,
e teríamos um encontro em Portugal frustrado, né, por hora, e não pena. se sabe até quando. Mas a minha pergunta é no seguinte sentido: eu, há algum tempo, comecei a estudar a árvore genealógica da minha família, né? Muitos brasileiros estão nesse movimento, em virtude dessa história da cidadania portuguesa, Sim, inclusive em virtude disso que eu tive contato com o anúncio da sua palestra, né? E tem aparecido alguns comentários nesses grupos de Facebook que colocam, desculpa desbordar um pouco do assunto, mas colocam os jesuítas numa posição que eu diria que é dúbia, ora associados, né, aos judeus aqui no Brasil, ora em conflito, porque coloca-se como, né, os jesuítas uma visão de tudo aquilo que os judeus queriam esquecer vindo para o Brasil, mas, ao mesmo tempo, em certos momentos, parece que associados aos jesuítas em certos empreendimentos. Você chegou a se debruçar sobre essas questões aqui no Brasil? Pretende escrever alguma coisa a respeito? Olha, uma coisa interessante, basta dizer que o Vieira, o padre Antônio Vieira, era jesuíta, né? E por causa da advocacia, vamos dizer assim, da defesa que ele fazia dos judeus, da readmissão dos judeus em Pernambuco, ele acabou, em Portugal, ele acabou por cair nas garras da própria Inquisição, né? Todo mundo sabe que houve um processo rumoroso e longo da Inquisição e dos inquisidores contra Vieira. Agora, Tiago, uma coisa que a gente precisa entender também do ponto de vista da pesquisa histórica é que essas posições extremadas e que querem ver um sim ou não, que querem ver se eram algozes ou se eram aliados, elas perdem um pouco a sua relevância quando a gente percebe que tudo na vida, tudo na realidade, tem uma complexidade muito maior, tem contradições internas. Então, essas contradições também estão presentes nessa relação entre judeus e jesuítas. Nós, hoje, cada vez mais, tendemos a tomar as coisas de forma muito estanque, de forma muito polarizada, ou era sim ou não. Na verdade, tem aí uma série de nuances, né, entre qualquer posição que nós queiramos adotar. Então, eu atribuo muito essas discussões que eu vi, tenho acompanhado nesses grupos, né, estou lá também, né, vendo com muita curiosidade essa conversão instantânea e, vamos dizer assim, em massa, né, de pessoas. Desculpa, mas eu fui obrigado a rir junto, porque é isso mesmo. Bom, mas é isso mesmo. Então, assim, e vejo que muitas vezes as discussões ali se dão de forma muito superficial, como discussões de rede social de uma forma geral, né? Eu acho que a gente precisa atentar para que as coisas nem sempre são tão pão, queijo, né? Então, estudos, sim, que depois eu posso passar para o grupo ou de vocês, existem estudos muito sérios, muito fundamentados, que traçam reflexões sobre esse tipo de questão. Eu prefiro sempre ver tudo de um outro prisma, de um prisma em que perceba exatamente as ambivalências que estão dentro de qualquer situação, os contextos que, por exemplo, quando eu faço a biografia de qualquer personagem, como fiz de Getúlio Vargas, como fiz de Padre Cícero, como fiz de Zé de Alencar, eu não faço essa biografia nem para isentar estes personagens de todos os males que eles cometeram, nem para crucificá-los, né, ou para martirizá-los, para torná-los vilões, né, para satanizá-los. Não, eu tento ver o que eles têm de humano e, portanto, demasiadamente humanos e, portanto, imperfeitos, como qualquer um de nós, né? Então, nessa relação de judeus e jesuítas, havia, sim, uma série de conexões, mas também de conflitos, né? Então, há toda uma bibliografia especializada que eu recomendo a leitura depois, para que a gente não até mesmo nessas contradições dentro da própria comunidade judaica em Amsterdã, as várias disputas travadas no interior dessa comunidade. Eu esqueci, inclusive, de dizer uma coisa sobre o Spinoza. O Isaac Aboab da Fonseca, que nós vimos ali como o primeiro rabino das Américas,
quando Portugal retoma Pernambuco, ele volta para a Holanda e vai participar do tribunal que condena Spinoza, né? Então, Spinoza também entra no livro, ali na história, né? E dentre as pessoas que compuseram o tribunal, né, que o condena, está o nosso Isaac Aboab da Fonseca. Então, nós temos que perceber os homens, né, dentro dessas contradições, né, as contradições inerentes à história, né? Então, acho que a gente precisa complexizar um pouco as questões e, infelizmente, as redes sociais não é o território mais propício para isso. Muito obrigado. Bom, vamos abrir a Sarita, aqui na ordem que levantou a mão, a Sarita, depois a Eliane e depois a Elizabeth. Gel, oi. Antes de continuar, Lira, boa tarde, eu sou a Silvia, acabei entrando um pouquinho depois, fui eu que fiz o contato. Na verdade, a ordem é a Eliane, Sarita, a Suzana, que pediu no chat, e depois a Elizabeth, tá bom? Beleza, aqui a mãozinha apareceu na outra ordem. Deixa eu só dizer uma coisa para vocês. Eu tô usando aqui não a câmera do computador, eu uso a minha câmera, para que a imagem fique um pouco melhor, porque aqui já é à noite, então a luz artificial. Então, assim, se por acaso a minha transmissão cair, é porque caiu a bateria da câmera, mas imediatamente, 2 minutos depois, eu estou de volta, só mudando a bateria, tá? Só um aviso, não se desespere, não ache que eu fugi, que eu fui embora. Se cair, eu volto logo na sequência. Desculpem. Vamos lá, Eliane. Boa tarde a todos, obrigada pela oportunidade mais uma vez. Meu nome é Eliane, eu sou brasileira, moro em Nova York há 21 anos, sou cidadã portuguesa originária, graças a um bisavô português, e estou nesse mundo de pesquisa, enfim, e também descobri vários judeus sefardistas na minha árvore, óbvio, e aí eu tenho um filho que está na 2ª série na escola aqui em Nova York e está estudando justamente sobre a fundação de New Amsterdã e sobre o Peter Stuyvesant, que era um grande mão de ferro aqui na cidade, controlava muitas pessoas e tratava muito melhor quem era, enfim, da religião, não era de religiões diferentes, enfim, cumpria com as ordens dele, mas teve que engolir os judeus que chegaram aqui, enfim, teve que aceitar. A minha pergunta para você, Lira, muito prazer em conhecê-lo pessoalmente, pelo telefone, pelo Zoom. Duas perguntas. Com relação aos judeus sefarditas, com essa explosão do interesse no Brasil e todo mundo tentando entender a sua origem, né? E é realmente muito interessante, embora eu já tenha a cidadania originária, quer dizer, a minha família é muito mais interessante a parte dos judeus sefarditas do que a parte do português originário. A impressão que se tem é que havia tantos que fugiram para o Brasil, mas acho que falta um pouco assim da ordem de magnitude, né? Você fala desse barco de 23 que vieram do Brasil para Nova York, mas dentro do Brasil existem tamanhos estimados do tamanho da comunidade que foi se refugiar no Brasil e que se espalhou pelo mundo. E aqui em Nova York, acho que é uma pergunta mais egoísta de minha parte, porque vivo aqui, enfim, estamos estudando nisso, como era a vida deles, né? Como era a integração, se você tem algumas dicas para eu pesquisar, enfim, se você tem alguma coisa. Eu vou chegar em Portugal, vou comprar o livro, como eu falei para você. Quem sabe eu vou acampar na frente da sua casa para ver se você toma um café comigo. Não precisa acampar, basta avisar que a gente te recebe com muito prazer. Mas, olha, sobre a questão do número, né, uma quantidade, esses números são muito controversos sempre e que variam muito de autor para autor, de intérprete para intérprete, às vezes atingindo cifras que eu julgo absurdas, assim, do ponto de vista do tamanho e tal. O que se sabe, o que pode se assegurar com certeza, né, é que eles eram muitos, sim, mas quando em 1654 se dá o final da guerra, né, da conquista, havia ali, a estimativa é que haviam nesse momento 600 judeus assumidos como tais. Isso é um detalhe interessante, porque judeus já chegaram com as caravelas de Cabral, cristãos novos já existiam no Brasil desde sempre, né? O que eles não podiam era professar a sua fé, então havia muito criptojudaísmo, e os documentos dos padres inquisidores, dos padres visitadores, ou seja, dos padres que eram mandados para as colônias, representando a Inquisição, esses documentos mostram que havia um número muito grande
de pessoas arroladas como criptojudeus, né? Então, isso é um dado. Agora, a novidade que se dá a partir da conquista de Pernambuco, a partir de 1630, é que esses judeus, muitos que vieram e outros que já estavam, puderam se assumir como tal, né? Ou seja, eles já não estavam mais sob o risco da Inquisição, então muitos deles passaram a professar publicamente a sua fé. Então, isso, alguns autores chegam a dizer que eram 5.000, alguns chegam ao exagero de dizer que eram 25.000, que eu acho absurdamente exagerado diante do número, inclusive, da população local, né? Então, assim, para cravar um número que eu julgo mais coerente, mais razoável, eu prefiro trabalhar com esse número, que é um número mais de 600 à saída, 1654, o que pode nos levar ali, né, para algumas centenas a mais, alguns milhares a mais, no máximo, na hipótese mais generosa. Então, assim, mas é arriscado precisar um número. Tá? Aí tem um outro dado que é interessante e que a gente não pode perder de vista, e que só isso daria uma continuação do livro, daria uma segunda temporada, vamos dizer assim, se isso fosse uma série da Netflix, né? É que muitos judeus não partiram, não conseguiram pegar um navio, né? Eles, mesmo com a volta dos portugueses, eles permaneceram. Então, muitos rumaram e se embrenharam sertão adentro, né? E muitas vezes, logicamente, tendo que apagar esses vestígios de sua fé e dos rituais, mas muito do imaginário judaico, e eu falo isso como nordestino, né, que sou, ficou entranhado na cultura popular do Nordeste, né? Existe uma série de ritos fúnebres no interior do Brasil mais profundo, lá do meu Ceará, lá de Pernambuco, lá da Paraíba, do Rio Grande do Norte, no Seridó, onde teve uma comunidade judaica bastante expressiva, né? São rituais que remetem muito claramente a essa tradição judaica. Só que os sentidos de origem desses ritos se perderam, né? Por exemplo, você pergunta para um sertanejo, num lugar muito seco, né, que quando morre alguém dentro da casa dele, por que ele deita a água do pote fora? Né? Ele não sabe dizer, ele diz, não, porque meu avô fazia isso, e o avô do meu avô fazia. Então, determinadas coisas, né, enterrar sem caixão, enterrar na terra virgem, tudo isso são costumes, o uso da mortalha, tudo isso são coisas que permanecem na tradição nordestina, que são heranças sefarditas muito claras, assim, né? Agora, então, só isso daria um novo rumo de pesquisa, né? Ou seja, o que de fato diz respeito a essa tradição judaica que está tão entranhado na cultura a ponto de não se saber mais de onde ela veio, tão entranhada está, né? Essa é uma questão que eu acho fundamental, né? A outra tua pergunta, desculpa, era sobre o dia a dia dos judeus sefarditas, esse grupo que chegou aqui em Nova York. Já na ilha. Existe alguma bibliografia muito interessante sobre isso, principalmente escrita em inglês, né, e publicada em Nova York. O recorte do meu livro para em 1654. Né? Eu tive que estabelecer um recorte cronológico. Então, eu não chego a me aprofundar muito no modo de vida das gerações posteriores, embora lá no final diga e cite, inclusive, alguns personagens. A minha câmera caiu? Caiu. Caiu? Estamos te escutando. Só um minuto, me dei 2 minutos, que eu estou aqui trocando a bateria, mas, enquanto isso, eu vou falando e dizendo que existe uma bibliografia específica, embora o meu recorte não tenha chegado aí. Pessoal, um minuto. Bem, como eu disse, eu previ que isso poderia acontecer. Quando você está dando a parada, assim, a gente já estourou nosso tempo faz tempo, mas o assunto é tão bom e interessante que não dá nem para cortar. Mas só para ter uma linha de corte, tá? A gente vai ter a Sarita, depois a Suzana, e aí depois a gente encerra, tá bom? A gente sempre termina com uma música.
É que aqui são 9h30, eu ainda não jantei, me desculpem. Eu vou fazer o seguinte, o tema é espetacular, né? Então, eu vou fácil voltar para a continuar. câmera do computador, vai cair um pouco a qualidade da minha imagem, mas é porque eu não consegui mudar a bateria. Voltou? Tá perfeito, tá perfeito. Tá ótimo. Então, pronto. Então, tá, desculpa, eu estava respondendo a pergunta só isso, só para dizer a ela que esse cotidiano da comunidade, já em Nova Amsterdã, eu não me aprofundei porque acho que há uma bibliografia produzida aí nos Estados Unidos que pode melhor dar conta disso. Então, eu paro ali em 54, né, quando eles chegam, até porque eu lanço essas dúvidas, né, até porque eu tenho dito isso em várias entrevistas, né, eu não sou o tipo de pesquisador, o tipo de historiador que trabalha com certezas prévias, eu prefiro muito mais acreditar na dúvida como motor do conhecimento, como motor, como ferramenta de conhecimento do que nós convencionamos chamar de verdade. Então, eu prefiro, às vezes, o ponto de interrogação e prefiro seguir lançando perguntas mais do que construindo certezas. Muito obrigada. Muito, muito legal. Estou muito curiosa para ler seu livro. Muito obrigada pela oportunidade. Vamos, quem sabe não sai a edição inglesa antes de você. Não, eu chego em Portugal logo, eu vou comprar logo, pode deixar. Tá bom, então. Obrigada. Obrigado. Boa tarde, Lira. Não sei se eu saio da questão, mas se você tem condições de responder, ou se a pergunta é muito infantil, mas me intriga muito como que a tortura como que a tortura sai de mentes religiosas, né? que acreditavam em Jesus, que é amor, que é solidariedade. Como que é isso? E se a Igreja Católica já pediu desculpas, já fez alguma... Como que ela se sente em relação à Inquisição, que durou 300 anos, né? É uma coisa assim que eu não entendo isso. Aí é que está, né? Tem um ditado popular que diz: de boas intenções o inferno está cheio. Né? Então, ao ler os documentos dos inquisidores, os textos produzidos por ele, ao ler o manual do inquisidor, havia um manual a determinar, inclusive, como é que devia ser feito o interrogatório, como é que devia ser feita a tortura, o que é que devia se perguntar, tudo isso era feito na intenção da pureza da fé, né? Era feito, pelo menos, com a intenção externa, com um discurso né? Embora esse discurso não correspondesse aos fatos. É realmente aterrorizador pensar que uma máquina desta dimensão, uma máquina de morte, uma máquina de matar pessoas, de torturar pessoas, de infligir dor, né, era feita em nome de uma fé. Né? E, claro, a Igreja já reviu quase todos esses posicionamentos, logicamente, já houve, né, uma série de textos teológicos, religiosos, produzidos por católicos, em que tenta um pouco fazer uma expiação histórica disso, né? Mas realmente é inexplicável, é assustador, porque os relatos dos inquéritos, quando você se depara com um inquérito desse, né, as minúcias chegam a tal ponto que você diz, há um sadismo ali na entrelinha, né? É como se o torturador tivesse, ao mesmo tempo, um prazer inerente a essa aflição, a esse ato de infligir dor, um ato absolutamente desumano, porque me parece que não há nada mais cruel, né, de que infligir dor ao outro. Né? Isso, para mim, é um traço... Uma corrupção de poder, né? De certa maneira, eles se sentem poderosos, então claro. Se corrompem, né? De alguma maneira. Isso, e tem uma coisa que eu acho que é importante a gente lembrar, que nos manuais os inquisidores diziam a todo momento: quem não teme a Deus não chega a ter uma fé verdadeira. Então, era a fé pelo temor, né? Ou seja, era a fé o que era um auto de fé? Senão um espetáculo que reforçava essa autoridade suprema desta Igreja e feita de forma proposital nos domingos e nos feriados, nos dias de festa, para exatamente
conclamar a população, a plateia, a essa assistência ao mesmo tempo deslumbrada e aterrorizada com o que estava vendo, né? Então, são componentes aí que eu como pesquisador, historiador, não conseguiria fazer uma análise psicanalítica, vamos dizer assim, né, do que significava esse tipo de poder, o terror envolvido nesse tipo de poder, mas eu só posso dizer que, como pesquisador, é muito doloroso ler esses textos, né? O texto do inquérito relativo a Filipa é desconcertante, e essa frase de Filipa, que inclusive dá título a um dos capítulos, para mim diz tudo, né? Eu tenho um fogo e um bicho no meu coração. Ou seja, alguém que foi destruído emocionalmente, alguém que foi destruído não só materialmente, financeiramente, né? Destruiu uma família, destruiu um ser humano, uma mulher, né? Que tinha suas vestes arrancadas antes de ser torturada, que é uma violência simbólica, além da física, maior do que essa, né? Então, eu acho que esse é um território vasto aí para psicanalistas, para estudiosos da mente humana, até hoje se interrogarem, né? O que é que significava aquilo? Tudo em nome da fé, da pureza da fé. E porque em nome de libertar a nação de uma raça infecta, né? O pior, Sarita, é que, por vezes, isso eu tenho dito muito na divulgação desse livro, por vezes a gente pensa que está falando só de uma história do século XVII, mas não, né? Ou seja, essa construção desse discurso de ódio, a construção desses discursos de intolerância, essa demonização do outro, essa satanização daquilo que é diferente, infelizmente, dolorosamente, né, atual, contemporânea. Eu acho que eu escrevi um livro não sobre o século XVII. Uma vez eu dei uma entrevista, recentemente dei uma entrevista para um jornalista em que ele me perguntava: foi o livro que você recuou mais no tempo cronologicamente? A maioria dos teus livros se passa no século XX, você ousou ir lá para o século XVI. E eu disse, pois é, e curiosamente é o meu livro talvez mais atual, né? Curiosamente é meu livro, né, que nos fala com mais eloquência sobre as nossas dores e nossos dilemas contemporâneos, né? Isso para mim é perturbador, é assustador. Muito obrigada, foi muito bom. Obrigado, Sarita. Oi, Lira, meu nome é Suzana Schwartz. Olá, Suzana, tudo bem? Oi. Trocamos e-mail hoje. Aqui, mas agora você está em Portugal, não vai poder assinar meu livro. Eu estava assim, saboreando a minha pergunta, mas você acabou de responder, que eu queria lhe perguntar, eu me emocionei muito lendo, e eu queria lhe perguntar, nessa trajetória de desterro, de exílio, de desenraizamento, que momento no livro mais lhe emocionou? Em que momento? Aonde está a sua emoção? Em Portugal, na Holanda, em Recife, no meio do caminho, nas naus? Olha, está eu acho que em cada página, porque é o seguinte, eu me envolvi muito para contar essa história, né? Por exemplo, eu nunca fiz uma viagem de navio transatlântica, mas eu precisava saber como é que é fazer uma viagem de navio naquela época. Então eu tive que estudar, simplesmente não podia dizer, o navio saiu da Holanda e foi bater no Recife. Não, eu tinha que saber o que é que as pessoas faziam durante esse percurso, o que é que elas sentiam, né? O que é que elas comiam, que tipo de sensação, que visão elas tinham. Eu sempre procuro nos meus livros tentar extrair da documentação esse tipo de informação para o leitor, ou seja, quais eram as sensações, quais eram os sentimentos, qual era aquilo que inclusive eu coloco na epígrafe, na segunda epígrafe do livro, né, em que, usando o Duby como aqui como pedindo emprestado a ele, em que ele disse que o seguinte: eu não pretendia oferecer simplesmente um inventário do que eu encontrava
ao analisar a documentação, estabelecer um mero processo verbal, um relato da minha exploração, eu propunha-me a partilhar com os leitores uma emoção, a mesma que experimentei no momento em que, vasculhando entre os vestígios mortos, julguei ouvir novamente as vozes extintas. É isso, entendeu? É isso que eu procuro. Então, assim, é inevitável que esta emoção brote, né? Eu não sou um pesquisador do século XIX, um positivista que olha para as coisas de forma pretensamente objetiva, não, eu me emociono com esses documentos, eu me emocionei lendo profundamente lendo os inquéritos de Gaspar e de Filipa, que são realmente terríveis, né? O que eles sofreram, né? E me emocionei muito com as incompreensões sofridas por Menasseh, né? Aquele homem que parece que, para mim, é o personagem também mais necessário neste livro, mais atual, porque é um homem que, em vez de tentar construir muros, ele passa a vida inteira tentando construir pontes, canais de diálogo, canais de conversação, canais de entendimento, né? Estabelecendo ali uma tentativa de um exercício mínimo de alteridade, um exercício mínimo de comunicação, de ouvir a diferença, de fazer a diferença ser enunciada, né? E é vítima e alvo das mais variadas e recorrentes incompreensões e violências também psicológicas, financeiras. Então, eu acho que é meu personagem, inclusive, favorito no livro, né? Na verdade, quando eu descobri, né, como personagem, que ele ia ser o personagem, né? Existem alguns livros sobre ele, existem biografias romanceadas, umas coisas, outras mais acadêmicas e tudo mais. Quando eu me percebi dentro da história desse homem, é que ele foi o primeiro personagem a ser escolhido, e aí é que eu volto para Lisboa, é que eu volto para os documentos de Portugal, da Torre do Tombo, para buscar a ascendência familiar, né? E quando eu me deparo com a realidade de Gaspar e Filipa, eu disse, é esse o cara, é esse o homem que eu vou ter que retratar. Então, assim, respondendo de uma forma bem objetiva a tua pergunta, eu não acredito que alguém se entregue a uma pesquisa, qualquer que seja, em qualquer área do conhecimento, se não estiver aí envolvida muita emoção e muita paixão, né? Pelo menos eu não sei trabalhar de outra forma. Eu não acredito que alguém que se interesse pela história olhe para esses documentos de forma fria, de forma séptica, e que não veja ali, que não sinta ali, que são seres humanos, né? Que são claro que na minha condição hoje de quem mora fora do Brasil, existe uma componente toda especial nisso, né? Porque eu também me sinto, de certa forma, um arrancado da terra, né? Eu também me sinto um desterritorializado, eu me sinto também alguém que, por uma série de circunstâncias, né, teve a possibilidade de optar por não estar neste momento no Brasil, por não viver e não criar minhas filhas menores num ambiente tóxico como hoje é o Brasil. E é por isso que esse livro, a dedicatória dele, né, você tem ele aí na mão, sabe disso, a dedicatória, para quem não tem, para quem não leu, esse livro eu dediquei a todos os desterrados, retirantes, refugiados, apátridas, proscritos, exilados, imigrantes, degradados, foragidos, expatriados, fugitivos e desenraizados do mundo. Todos nós, dedicou a todo mundo. Eu, como um nordestino, que morou 20 anos em São Paulo, eu que agora estou morando num país diferente do meu, também me sinto um pouco contemplado nessa história, né? E eu tive a opção de vir, né? Boa parte dos personagens que estão nesse livro não fizeram isso de forma voluntária, né? Fizeram um processo de fuga muito mais doloroso, né? Com muito mais vulnerabilidades que a minha, logicamente. Não tem como ser. Bom, para encerrar, Elizabeth, última pergunta. Boa tarde, tudo bem? Só para fazer um comentário, né, foi comentado sobre judeus que fundaram Nova York. Eu já até vi outros livros, né, sobre o assunto,
mas eu não fiquei com essa percepção que eles teriam fundado, que a intenção era dizer isso, mas nesse sentido mesmo que fizeram, né, que ajudaram a construir, que elevaram, né, que tornaram, ajudaram a tornar o que é, né? E eu queria comentar também do livro aqui do Lira, né? Opa! Que eu achei assim, interessantíssimo esse mapa, né, de Nova Amsterdã. Né? Quer dizer que essa era uma visão, já existia isso, né, quando eles chegaram lá, né? Sim, exatamente. Isso que eu queria comentar. Exatamente. Então, Exatamente. Já existia uma cidade, já existia um núcleo populacional, um núcleo habitacional, e aquele mapa que eu mostrei, além desse que está aí na capa, este aqui, né, que eu mostrei nos slides, ele é de 1660, ou seja, apenas 6 anos depois da chegada da suposta chegada desses personagens. Então, havia já uma cidade enorme, né, 6 anos depois da chegada deles, ou seja, não foram eles que fundaram isto. Eles enorme mais ou menos, você processo. consegue contar quantas casas tem ali. Quando você deu o zoom lá, dava para contar. Quer dizer, se pegar em termos de urbanismo... Mas o fato é que eles ajudaram a construir. Tem um detalhe que eu acho que fecha o livro, né, que serve, inclusive, talvez como fecho dessa nossa conversa, mais uma vez, para valorizar a personalidade de Menasseh, é que os judeus que enfrentaram essas dificuldades iniciais ao chegar em Nova Amsterdã, eles só passaram a ser aceitos de uma forma mais intensa quando os britânicos já tomaram conta da ilha e eles começaram a vir via Inglaterra. E a última missão que Menasseh se propôs ao já velho, e vai morrer investido dessa missão, é ir à Inglaterra convencer o governo inglês a aceitar de novo os judeus na Grã-Bretanha. Eles estavam lá, tinham sido expulsos de lá desde 1200 e alguma coisa. Então, o que torna a figura de Menasseh decisiva para essa história, né? Porque esses judeus só conseguem ocupar de forma Manhattan da forma que ocuparam e passam a ser determinantes na formação dessa comunidade, quando eles passam, quando a ilha passa para o domínio britânico, né? E aí sim, a utopia não é mais a utopia da Jerusalém do Norte, nem da Jerusalém dos Trópicos, mas de uma utopia numa ilha, né, que os nativos chamavam de Manhattan. E lá eles constroem a comunidade judaica que nós conhecemos hoje. Perfeito, muito obrigada e parabéns. Muito bom, obrigado, parabéns. Lira, privilégio. Um privilégio ter você. Na verdade, a gente tinha que fazer sala de estar do Lira, porque você escreveu tantos livros e tantos temas incríveis, assim, que aí você fica olhando, ai meu Deus, qual que eu quero pedir para ele falar? Então, gente, vamos criar um espaço para o Lira vir falar mais para a gente. Estou à disposição. Vamos adorar. Olha, você vai ver a música final que tem a ver com você, tá? Que você escreve de samba, temos um samba. E Silvinha, fala o próximo evento. E Suzana, a Silvinha vai te ligar para você vir falar para a gente, tá bom? Gente, só queria, então, agradecer a vocês. Obrigadíssimo pela atenção, pela generosidade, pelo carinho, pela participação. Fiquei muito feliz, tá? Fiquei muito feliz. Me chamem mais vezes, estou aí, para falar sobre o que vocês quiserem. Que legal, vamos chamar, porque, nossa, foi tanto que é isso, a gente foi recorde, foi a sala mais longa, ela é para durar 1 hora, a gente não conseguiu parar, assim, não teve como. A verdade, Silvira, a gente é meio chatolino, né? E o Jorge, a gente meio corta, mas você a gente não conseguiu cortar, a gente nem se trocou corta, foi do tipo assim, deixa eu falar, porque está muito, muito legal. E aqui em casa tem os seus livros do Getúlio, tá? Então, você... Em casa também. Que ótimo, que ótimo. Dá muito pano para manga também essa questão. Até Moisés estava me provocando a fazer lá uma com eles, lá no Segundas Intenções, sobre a relação da Era Vargas com o judaísmo. Isso aí dá um... delicado, hein? A gente também quer. A gente também quer. Mas isso, a gente se faz lá e faz aqui. Fica já marcado. Vamos lá, Jorge, vamos à música. Muito, muito obrigada, Lina. Muito obrigada. Muito obrigado.
Pra você já entrar no clima, já sentir o ritmo e acompanhar o samba. Simbora. Que legal. Pra quem deixou esse chão tristecida. Ô, compadre, esse é o peito da mulher. Cada um em seu destino e a tristeza não rola. Cada um em seu destino e a tristeza não rola. Vixe Maria, parou pelo caminho. Quem tira da dona. Olha o pagamento. O pagamento não maior. Vem com essa vida criada. Vai ser divino. Levanta a mão! Vem porque ela é melhor se segurar. Coração dentro que quiser pode chegar. Vem irmandar a vida inteira na caminhada das campeãs. Coração dentro que quiser pode chegar. Vem irmandar a vida inteira na caminhada das campeãs. Vamos embora, o vencedor. Sou nordestino, estrangeiro, pensador. Viola, vem da Recife, Goiás, outra da Nordeste, não consigo ver o que queremos usar. Oi, uma parede saudade. Oi, uma pedindo mais a chave, é seguido na casa. O imigrante veio pra vamos cantar. A saudade de uma coisa linda, passa o tempo e não passa amor. E um dia Pernambuco, povo que conquistou. Flor do sertão virou mina. Pra quem deixou esse chão de cima. Ô, compadre, em seu peito leva o dó. Cada um em seu destino e a tristeza dá um nó. Cada um em seu destino e a tristeza dá um nó. Sim! E se Maria lá no meio do caminho. O quê? É pirata, dona. Olha o pagamento! O pagamento não foi hoje, nem foi nada. Essa gente é seriada. Foi seguido. Hoje na cidade, faz uma menção. Muito bom. Ó, pessoal, semana que vem a gente tem o Peter, tá? Ele vai falar de Gershwin, um judeu cuja música seduziu a América. Então, Peter é sucesso garantido. Isso aí. E, gente, para quem ainda está aqui, esse é um samba enredo da Portela, né? Que é justamente sobre o tema como boa carioca, né? Portelense. Irresistível. Totalmente imparcial, né? Muito obrigada, gente. Foi assim. Valeu. Dos melhores. melhores. Pessoal, boa noite. Boa noite. Obrigada. Lira, obrigado boa noite. de novo. Foi sensacional. Lira, obrigado de novo. Obrigado a todos vocês que organizam. É sempre incrível e hoje foi incrível ao cubo. Valeu, Edu. Sempre Obrigado. bem-vindos, tá? Com a gente.